Olá, bem-vindos novamente a mais um episódio do Xcast. Eu sou o Caio Bento, diretor comercial e marketing da X Incorporadora. E como sempre, estamos aqui trazendo conteúdo, trazendo mais assuntos sobre o mercado imobiliário principalmente, mais coisas diversas, né, como trouxemos aí algumas vezes. E tentando agregar na jornada do consumidor, tentando agregar com conteúdos e informações que ajudem aí para que essa jornada seja mais leve. Trazemos assuntos também para os corretores. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de marketing, falar um pouquinho da estratégia de marketing dentro do mercado imobiliário. Estamos trazendo uma convidada especial, daqui a pouco eu apresento ela. Mas antes, lembrar vocês, se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam aí nas nossas redes sociais, mandem sugestões de conteúdo que querem que a gente traga, informações e etc. Fiquem à vontade e façam parte desse Xcast com a gente. Bom, hoje eu estou aqui com a Betina Prata, sócia-diretora da DocSync. Betina, bem-vinda. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando um pouquinho desse mercado que a gente tanto gosta. Legal. Bom, começa falando, conta um pouquinho da sua história, desse mercado que a gente tanto gosta. Você conhece um pouquinho dele, né? Olha, gente, faz bastante tempo. Pode não parecer, mas faz bastante tempo. Eu trabalho com marketing há mais de 25 anos, especificamente para o mercado imobiliário, né? Eu comecei a atender esse mercado aí desde aquela época que era só o offline, aquele 1 milhão de lançamentos. Peguei todo aquele boom imobiliário, a queda daquele boom, e hoje estamos aí vendo de novo esse crescimento, mas uma mudança muito grande, né? Porque hoje, eu lembro aí, 2006 era muito offline, né? A gente está indo aí muito para online, então tem bastante coisa acontecendo aí para esse mercado que é bem bacana. Legal, legal. Bom, já começou falando do primeiro tema que eu ia trazer, né? A evolução do mercado. Quer dizer, você está falando de 25 anos de mercado imobiliário, teve bastante coisa que aconteceu aí. Eu lembro que a gente até já conversou algumas vezes, né? Eu sou da época que era, até mais que isso, mas 95% do investimento era offline e 5% online. Eu nem tinha muito online naquela época, né? Se você for pensar, era uma coisa ou outra. Era bem específico, muito específico, que as pessoas nem acreditavam tanto nisso, né? Porque não era usual do consumidor entrar tanto no online, fazer pesquisas no online. Foi uma mudança muito grande, né? E o mercado imobiliário mudou bastante também, né? Teve aquelas épocas onde você lançava 100% vendido no final de semana. Hoje mudou um pouco, acho que também devido muito à concorrência, né? Que está vindo aí. Tem muitas incorporadoras aí que estão entregando bons trabalhos, que estão crescendo cada vez mais. Então, a gente deixou de ter aquele nichinho de poucas incorporadoras e isso se expandiu um pouco mais. É verdade, é verdade. Bom, vamos começar falando disso, né? Bora. Todas essas mudanças que o mercado imobiliário passou, então, eu tô agora, já estou até perdendo as contas, já estou há 18 anos no mercado imobiliário, bastante tempo também, vim do mercado de telecom, totalmente diferente. E eu também vivi muito dessa evolução, né? Então, todas essas mudanças que o mercado passou, quais são as principais mudanças na estratégia de marketing que você vê de melhoria, que realmente melhorou muito para o mercado, para o consumidor também? O que você enxerga, Betina? Eu vejo que hoje, como as pessoas elas estão muito mais no online, né? O online ele veio para ficar. E muito no mercado imobiliário. Nem acreditava-se tanto que a força do online seria tão importante no mercado imobiliário. E hoje a gente vê uma transição, né? Antes era 100% offline, 95% offline, 5% online, onde você fazia outdoor, homem-seta, panfletagem, caixa de pizza, enfim. Mas você não conseguia muito mensurar se aquilo dava resultado ou não, se aquilo era efetivo ou não. Tinha visita no stand, muitas vezes, vim da mídia off, mas não era aquela certeza. Com o online, a gente consegue ter uma mensuração de resultados muito diferente. A gente consegue entender todas as etapas do funil de vendas, né? Então, assim, hoje eu vejo uma migração muito forte de verba do offline para o online. É lógico que isso é uma estratégia 360, tá? O offline, ele tem que existir, mas ele tem que existir de uma maneira inteligente. Você vai fazer um folheto? Coloca um QR Code, para esse QR Code direcionar para sua landing page. Você vai fazer uma rádio? Põe um telefone específico de mídia.
Porque aquele telefone, se a pessoa ligar, você sabe que aquela ligação veio daquele programa de rádio que você fez. Então, hoje eu vejo muito assim, ainda tem uma certa resistência de algumas incorporadoras de colocar tanto dinheiro no online, mas isso está tendo uma migração muito importante. Hoje eu vejo aí pelo menos 70% da verba de marketing para o online. Que é isso, ele é muito mais mensurável. Além dele ser mais barato do que o offline, porque você tem que fazer impressão de 20 mil folhetos. Chega um certo momento que aquela informação está desatualizada, o que você vai fazer? Vai jogar tudo fora? No online, não. A gente consegue ter muita rapidez nisso. Então, você consegue fazer testes de criativos, testes de personas. Então, por exemplo, a gente tem um lançamento. Muitas vezes, esse lançamento não tem só uma persona. Ou seja, não tem só um público. Ele pode ter de 20 a 70 metros. Ele vai ter o público investidor, ele vai ter o casal, ele vai ter o casal com filho. No offline, muitas vezes você não consegue fazer uma comunicação direcionada para cada um desses públicos. Não vai conseguir atingir todo mundo. No online você consegue. Legal. Então você consegue levar informação para quem você quer levar, que diz respeito a investimento. Você leva para o que é o casal, você leva para o que é o casal com filho. E você consegue entender, dentro dessa parte de geração de leads, o que te traz retorno. Por quê? Porque aquele lead, ele vai cair num CRM, ele vai gerar um agendamento, ele vai gerar uma visita, ele vai gerar uma venda. Então, você consegue mensurar de uma maneira muito mais assertiva qual é o canal que realmente te dá retorno. Então, por isso que eu vejo tanto essa migração. Né? E você consegue encontrar as pessoas muito baseadas em interesse, o que elas pesquisam, e aí você faz um casamento com planejamento estratégico do lançamento do seu produto para ver o que tem sinergia, para aí sim atrás dessas pessoas. Legal, então, que legal. Assim, eu sou fã do online. Não, e até continuando nesse pensamento, como a gente tem várias personas, além de você fazer o desenho das campanhas, né, focadas em cada uma, a gente consegue ir buscar esse público. A gente sabe Sim. onde ele está no online, né? Sim. Até para que a gente seja assertivo no atingimento, certo? Então, hoje, no online, você consegue exatamente o que você falou. Achar onde estão essas pessoas. Então, por exemplo, você pode entender, o seu lançamento pode existir uma migração de público de um bairro para o outro. Se você for fazer uma ação offline, você vai ter que cobrir muitos bairros para conseguir falar com aquela pessoa. No online, não. Você faz pins, onde você entende que pode existir essa migração e atinge o cara com aquela mensagem. Então, eu vejo ele hoje como uma mídia mais assertiva. Por exemplo, muitas vezes, na DOC, a gente consegue, antes mesmo de você imprimir um material offline, testar o que funciona no online. Então, assim, você vai fazer um folheto, o que tem match com o seu cliente? Então, a gente testa no online, é a piscina? É a área verde? É o fitness? O que tem mais interação com o consumidor? Baseado nisso, aí sim a gente desenvolve o material offline, porque a gente sabe que aquela mensagem vai conversar melhor com o nosso público. Então, eu acho que o online ele trouxe mais inteligência para o marketing, porque você testa coisas e você não gasta mais tanto dinheiro aleatoriamente, você é muito mais assertivo. Perfeito. Quer dizer, você melhora a assertividade para a incorporadora, pensando no mercado imobiliário, né? Faz com que a gente economize ou gaste Sim. bem mais focado, mas isso melhora também para o consumidor, Não, né? Afinal de contas, exato, você está levando o que ele quer saber. Pelo que interessa, Exato. exatamente. Né? Você não vai estar levando, eu tenho interesse de comprar apartamento de 100 metros, vou estar recebendo coisas de um apartamento de 300 metros que não cabe no meu bolso. Isso ajuda também o corretor, né? Porque você já está levando a mensagem certa para o cliente, então quando o corretor for abordá-lo, ele já está entendendo muito melhor do empreendimento, ele já sabe o que ele quer. Então, eu acho que esse match aí de você levar a informação certa e como que o script de vendas desse corretor, baseado no que você quer, no que você está apresentando para o consumidor e que tem mais fit, funciona melhor essa venda. Ela é mais fácil, vamos dizer assim, né? Perfeito. Quer dizer, eu acho que a gente até já abordou um pouquinho da minha próxima pergunta, porque o comportamento do consumidor mudou muito também. Muito. Né? Hoje, e a gente fala até, o consumidor migrou para o online. Né? Ninguém vai comprar nada sem pesquisar. Exatamente. Eu sou um exemplo. Exato. Não, e você falou lá atrás do mercado imobiliário, né? Que lançava um produto e em um final de semana, um mês, vendia tudo. Lá atrás, o cara conseguia pesquisar 1, 2, 3 empreendimentos que ele ia rodar de carro. Hoje ele tem acesso a 50, ele 60, não tinha essa 100. diversidade, Exatamente. Ele consegue olhar hoje
no online, antes dele tomar a decisão dele, ele Com vai certeza. pesquisar muito mais opções, ele vai tomar uma decisão muito mais assertiva, né? O que você vê que mudou, fora esse comportamento aí de ir para online, melhorar a pesquisa, mas no comportamento do consumidor, Bettina, nessa evolução, pensando em mercado imobiliário, o que mudou no comportamento do consumidor que automaticamente, tanto a incorporadora, mas principalmente o corretor, precisa entender para que atenda melhor as necessidades do cliente? Assim, hoje o cliente ele está muito mais criterioso, né? E assim, ele está procurando cada vez mais um produto que supra as necessidades dele. Então, é o que você disse, né? Antigamente você tinha que pegar o carro e dar uma volta para ver os 3, 4 empreendimentos ali ao redor. Hoje não, hoje você pesquisa muito N lançamentos e não necessariamente só naquela região que você pode querer morar, mas ali perto. Então, cada vez mais a informação ela tem que ser muito clara para o consumidor e para o corretor, né? Eu acho que eu vejo muito o script de vendas do corretor, ele tem que estar muito alinhado tanto com o propósito da incorporadora como com o produto. Para contar a história correta, né? Exato. E para você envolver aquele consumidor, porque hoje ele tem tanta facilidade, tanta oferta, que realmente esse seu ponto esse ponto focal, que é o corretor, ele tem que fazer a diferença. Então ele tem que entender muito do seu produto, tem que existir um treinamento da incorporadora para os corretores, para explicar ali a fundo quais são os reais diferenciais desse empreendimento, por que o cliente tem que comprar aquele empreendimento. Então, eu vejo muito... tem uma sinergia maior hoje entre corretores e incorporadoras. Antes você tinha grandes empresas de vendas, hoje eu vejo um movimento de grandes incorporadoras fazendo houses, que é o quê? Verdade. São equipes de vendas que vendem exclusivamente os produtos daquela incorporadora. Por quê? Exatamente por isso. Para cada vez mais você conseguir treinar o seu corretor com todas as informações relevantes do seu produto, para na hora que o cliente chegue, ele vá lá, encante esse cliente e feche o negócio. Legal. Ele tem que entender a cultura da empresa, né? Também, porque Por exemplo, assim, exato. a gente fala muito na X, né? A gente... você viveu isso com a gente, né? A Bettina DocSync nos atende, inclusive, muito obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês, é uma honra. Então, você viveu muito e vive a nossa construção da marca, né? Da X Incorporadora, que é construir melhores experiências para o consumidor. Sempre pensando em sermos melhor amanhã do que a gente é hoje. Pensando na experiência do cliente, né? Então, não dá para eu criar uma experiência boa no cliente se o corretor não fala a mesma língua que eu. Exato. Né? Então, é muito disso. E as pessoas, eu acredito que quando você cria essa experiência e você tem esse DNA da marca muito forte, tanto para os seus colaboradores quanto para os seus corretores, enfim, a pessoa muitas vezes ela vai optar pelo nome da sua empresa, porque ela sabe que se ela for comprar o X vai vir com boa qualidade, ele é bem localizado, ele tem uma infraestrutura, ele tem a área de lazer, ele valoriza a sustentabilidade, ele valoriza a tecnologia. Então, quando você quer construir o nome da sua empresa, né? E nada melhor do que você construir o nome da sua empresa com os seus colaboradores. Então, o corretor está 100% envolvido ali dentro da cultura da empresa, faz a diferença. Porque ele não está vendendo mais um empreendimento, ele está vendendo aquele sonho, ele está vendendo um sonho atrelado à marca de vocês. Então, eu acho que ele é um grande disseminador, realmente, da marca. Legal, a gente fala, né, o corretor até um empreendedor, né? A gente está falando de empreendedorismo num outro Xcast com a Ana Médici. O corretor, ele é um empreendedor, né? Porque ele tem a empresa dele, é ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os corretores que têm mais sucesso são aqueles que se dedicam a produtos mais específicos, justamente por isso, né? Você vai viver a marca, a empresa, a incorporadora e construir a história junto. Exato. Então, faz muita diferença. E você está sabendo a fundo, né, sobre aquele produto. Legal. Você entende os diferenciais, você consegue entender realmente o que vai tocar o consumidor, né? E é o que eu falo, nós como DOC, a empresa, né, de geração de leads hoje, a gente gosta muito de trazer os corretores para perto da gente, porque eles que vão direcionar para onde as nossas campanhas têm que ir. Eles que vão falar por que o lead não tá bom ou porque ele tá bom. Porque não vale para mim simplesmente ouvir, ele não tem perfil. Não tem perfil do quê? Não tem perfil de renda, não tem perfil de metragem. Então, o corretor hoje, ele é fundamental na estratégia de mídia. Para dar o direcionamento. Total, porque ele que vai me direcionar para onde eu tenho que ir. Bettina, por mais que o CPL não esteja aquele valor que a gente imaginou, tá vindo muito lead qualificado. Não mexe na campanha.
Então, ele tem que trabalhar muito a 4 mãos com a gente. Legal, legal. Bom, pensando nisso, dando andamento até para você dar um pouquinho mais de visão aí para as incorporadoras e também para o corretor, né? A gente sabe que o corretor, muitos corretores investem também, né? Para gerar leads para eles mesmo, para trazer o cliente para eles. Pensando em toda essa migração, né? Do offline para o online, quais as estratégias, como que define uma estratégia para um empreendimento, para uma incorporadora? Aonde que eu vou investir? É Google, é Facebook? Conta um pouquinho mais desse mundo, Bettina. Primeiro a gente vai ter que entender aonde está localizado aquele lançamento e aí o que nós, como DOC, a gente faz, né? A gente faz um estudo da região para entender dentro daquele lançamento qual é o nosso público e, baseado no público e na renda, qual é o tamanho da população que a gente tem dentro daquela região. Entendendo tanto daquela região, algumas outras regiões que a gente entende que possa haver uma migração. Baseado nisso, aí sim a gente vai desenvolver um plano de mídia e a gente vai definir alguns CPLs muito dentro dessa renda que a gente coloca ali, o que seja o lançamento. Então, varia muito, né? Mas, assim, não dá para fugir dos básicos, que é o Google, que as pessoas hoje, elas sempre vão pesquisar no Google antes de fazer qualquer tipo de compra. E aí também vale uma inteligência da agência de colocar N tipos de palavras, né? Porque ninguém procura aquela palavra exata. Então, quais são os tipos de frases que a gente pode colocar ou que a pessoa vá procurar? O Meta, que é o Facebook e o Instagram, que é mais lifestyle, onde a gente apresenta o produto de uma maneira mais não tão dura, né? Que a gente traz imagens de lazer, onde a gente traz alguns vídeos. Vídeo performa muito bem. A gente gosta também de portais verticais, né? Então, assim, os portais, as pessoas, além de procurarem no Google, elas vão procurar nos portais. E aí tem outras estratégias. A gente pode trabalhar com programática, a gente pode trabalhar com essas novas mídias que estão chegando. Então, TikTok, como que a gente pode usar o melhor do TikTok? Porque é uma mídia que vem crescendo bastante. Só que você tem que também saber como você quer entrar nesse tipo de mídia, porque não é simplesmente chegar ali e fazer um videozinho, não. Tem que ter toda uma estruturação para você trazer a essência da marca ali naquele canal, mas hoje tem várias ferramentas aí que dá pra gente trabalhar, entender o objetivo daquele lançamento, onde está sendo aquele lançamento, entender o público e aí, baseado nisso, a gente monta os planos. Que legal. A gente se empolgou aqui, já adoro. entrou no mundo online e eu esqueci de algo importantíssimo que eu queria que você falasse para a gente, para as outras incorporadoras, para o consumidor e para o corretor. Vamos voltar antes. Como que a gente começa a concepção de uma campanha? Eu não posso falar ainda, mas a Bettina está fazendo uma campanha para a gente que logo mais está no ar, né? Do nosso lançamento lá em Santana. Não posso falar, estou com vontade de falar dele. Não posso falar ainda. Mas como que a gente começa, então? A concepção. Então, a gente fala de KV, né? O Key Visual, o desenho. Como que vocês começam a trabalhar lá na DocSync, Bettina, para criar essa campanha, para apresentar lá para a incorporadora, para apresentar para a Ix, Caio, é isso aqui que a gente está criando, caminhos. Tá. Como começa essa construção? Olha, primeiro a gente vai ter que entender a região, né? Entender quais são os diferenciais da região, quem são os concorrentes diretos de vocês, quem são os concorrentes indiretos, o que eles já fizeram, o que deu certo, o que não deu. Baseado nisso, a gente trabalha com uma ferramenta dentro da DOC chamada TDI, onde a gente consegue entender, a partir da renda, quais são os interesses desse cliente e quais são os meios de comunicação que ele utiliza. E aí, baseado nisso, e aí entendendo muito de metragem, né? Qual que é o grande diferencial do empreendimento? Ele tem um grande diferencial, por exemplo, ele tem uma área verde diferenciada, ele tem um rooftop bacana que dá para ser explorado. O que ele tem de diferente do que foi lançado ali? E aí a gente monta, primeiro a gente elabora o nome. Muitas vezes, também, para ser bem assertivo, a gente pode primeiramente testar esse nome no online. Então, se a gente tem dúvida de 2, 3 nomes, a gente pode fazer esse teste com uma verba pequena no online para ver o que tem mais fit ali dentro da região. Entendemos que o nome A é o que tem mais fit, aí sim a gente vem para a campanha. A gente desenvolve o KV. O que é o KV, né? Basicamente é você colocar o nome do produto com uma direção de arte que a gente entenda que case com esse lançamento.
E aí, baseado nisso, a gente desenvolve... já pensando aí no offline e no online, né? Como que isso vai ser aplicado no dia a dia. Esse é o grande desafio, né? Porque muitas vezes trabalha-se com agências diferentes para online e offline, né? E aí o que a gente vê muito? Que as campanhas que performam muito bem no offline não necessariamente performam tão bem no online. Por quê? Porque ele foi pensado no material impresso, ele tem aquela letra linda, dependendo se ele é um médio ou alto padrão, ele tem aquela cor pastel, que fica lindo e super elegante no offline, mas no online ele não performa. Então, eu acho que é aí que vem quando você casa o 360, né? Você já cria uma campanha que você entende que ela vai muito bem tanto no online quanto no offline. E é um pouco que a gente vai fazer nesse nosso lançamento aí, que é o quê? Vamos testar primeiro algumas peças de mídia online para ver o que realmente desperta o interesse do cliente e depois a gente vai desenvolver o folheto. Porque eu posso desenvolver um folheto para vocês antes de testar no online com uma piscina. E eu posso ver no online que o que está performando é o rooftop, por exemplo. Então, eu acho que são esses insights que a gente tira para casar essa estratégia 360. Que delícia. É bom demais, né? E nossa, é uma criação gente, gostosa. Eu adoro. A gente fica e vai, volta. E assim, querendo ou não, a gente está vendendo um sonho, né? Hoje, mais de 85% dos brasileiros sonham com a casa própria, né? Então, assim, existe uma responsabilidade das incorporadoras muito grandes em entregar esse sonho para o cliente, né? E nós, como agência, a gente consegue apresentar esse produto, que é o que vocês tanto pensam para fazer da melhor maneira possível aí para encantar esse cliente. Que legal, que legal. Ó, a gente falou então migrando para o mundo online, não tem como fugir mais dele, né? Não. Até porque o nosso consumidor está ali. Pensando no corretor, agora, fugindo um pouquinho da incorporadora, vamos agregar um pouquinho para esse time que tanto trabalha. Vamos ver como que eu vou poder ajudar. Ah, vai poder. Pensando nisso, Betina, qual que você acha que é uma estratégia que o corretor pode desenhar? Pensando até que a verba é diferente, né? É limitada. Ou às vezes ele quer fazer com um custo quase zero. Como que o corretor pode trabalhar para buscar o cliente dele? Independente da incorporadora? Independente da incorporadora. Ele quer divulgar os produtos que ele está vendendo, que ele está representando, da X, de qualquer outra incorporadora. Qual que é o melhor caminho que você acha que ele pode adotar? Vai abrir a conta dele no Instagram, tentar ser influencer, um TikTok? O que ele pode fazer diferente, você acha? Eu acho, por exemplo, que o influencer é muito legal, mas se ele for muito bem embasado. Né? Hoje eu vejo que as pessoas elas querem crescer muito como influencers, mas elas não sabem exatamente o que elas querem falar e nem o que elas querem ser. Então, eu acho que, primeiramente, o corretor, ele quer ser o influencer, eu acho que ele tem que ter propriedade para isso, ele tem que saber exatamente qual o nicho de mercado que ele quer falar e trazer informações relevantes para o consumidor. Né? O que é relevante para aquele público? Vamos dizer que ele esteja vendendo um produto econômico. O que é relevante para quem quer comprar um produto econômico? É entender sobre o Minha Casa Minha Vida? É entender sobre taxas de juros? Porque para a pessoa seguir o influencer, esse cara tem que agregar alguma coisa na vida dessa pessoa, né? Então, acho que você tem que entender muito bem aí com quem que você quer falar. Hoje a gente vê cada vez mais alguns corretores fazendo as suas próprias campanhas, né? E o Meta, por exemplo, ele apoia esses microempreendedores, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que para um corretor que está querendo começar, é lógico que o Meta você consegue muitas vezes gerar um volume de lead maior com um custo menor. Porque aí ele vai fazer a página dele e não da incorporadora. Não necessariamente ele vai precisar seguir todo o guide da incorporadora, né? Porque ele é ali uma pessoa autônoma. E o Google, claro, funciona muito bem, mas aí acaba sendo uma pesquisa paga, onde ele vai estar bidando palavras onde a própria incorporadora também já compra essas palavras. Então acaba ficando um pouco mais caro, né? Então, eu acho que essa frente de influencer, sabendo muito bem o que você quer falar, para quem você quer atingir, e começar uma campanha no Meta, são coisas interessantes. Legal. E até mesmo pensando, né, você estava falando de ser influenciador, né? A gente está falando aqui do corretor influenciador, mas no sentido dele ampliar a rede dele, né? Conseguir. Agora, tem que começar do básico, né? Você não concorda? Sim, lógico. Ele tem lá seus 200 seguidores, 500 seguidores, 1000 seguidores. Normalmente, quem são eles? Amigos, pessoas mais próximas, pessoas que conhecem.
ele tem que começar ali, né? Porque Não, é essa turma que vai ajudar ele a divulgar, inclusive, Exato. né? Ele pode fazer algum tipo de impulsionamento dentro da rede dele para estar ali atingindo algumas pessoas que podem ter interesse nesse determinado assunto, também para conseguir aumentar essa rede de seguidores dele, né? E conseguir levar esse conteúdo para outras pessoas. Mas é isso, ele tem que encantar primeiro quem está na base dele, né? Senão, nada melhor do que você ter os seus clientes como seus grandes advogados de marca, né? Se eles não acreditam em você, ninguém vai acreditar. Então, se você realmente tem ali seguidores que gostam de te seguir porque eles entendem ou que seu lifestyle é bacana, ou porque o que você posta agrega em alguma coisa, é muito mais fácil você ampliar essa rede. Eu vou até dar de exemplo um case que eu conto muito para os times de vendas que eu trabalho. Eu estava em São Luís, no Maranhão, a gente estava no lançamento, e tinha um corretor lá, muito bom, muito dedicado. Mas ele não trabalhava o básico, que era dentro de casa. O que é o dentro de casa? As pessoas, os amigos, sabiam que ele era corretor, mas ele não falava o que ele estava vendendo. Bom, o que aconteceu? A gente estava num produto, no meio de um lançamento, e chegou o primo dele para comprar com outro corretor, porque não sabia que ele estava vendendo aquele produto. Então, às vezes tem que começar do simples, né? Vamos começar porque teoricamente do ele é um zero. cara super comunicador, porque ele é um cara de vendas, mas ele não está comunicando nem a própria família, Exatamente. Né? Então ele falava inconformado, não, mas é meu primo. Fala, bom, tudo bem, mas está com outro corretor, né? Mas é engraçado. Não tem como, mas é isso, né? Então, começa comunicando já a sua rede. Exato. Olha, estou vendendo o Wix Tatuapé. Né? Vem aqui, vem conhecer, chame o seu amigo, porque a sua própria rede vai ajudar a divulgar. Com certeza. Né? E no online a gente atinge milhares de pessoas de uma maneira muito mais rápida, né? E mais eficaz e mais barata, né? Exatamente, exatamente. Betina, falando ainda de corretor, né? Como que você acha que o marketing pode auxiliá-lo para alcançar melhores resultados? Mas nesse mundo online, além de alcançar os melhores resultados que a gente estava falando aqui, né, de trabalhar a rede social dele, trabalhar o TikTok, etc. Mas além disso, como que ele pode estar mais preparado para atender esse consumidor através desse mundo online? Vou te exemplificar. Você falou, né, para a gente criar uma campanha, você vai estudar a região, os concorrentes. Como que ele pode se preparar nesse sentido, usando esse mundo online a favor dele? Assim, ele já tem a facilidade de conseguir saber sobre concorrentes e a região só pesquisando, né? Eu acredito que, além disso, ele tem que ter um bom script de vendas, né? Ele tem que saber encantar o cliente com os diferenciais do produto, que é muito aquilo que a gente falou, né? Vestir a camisa da incorporadora e realmente saber a fundo quais são os diferenciais daquele produto. Conversar muito, participar muito também, eu acho que das reuniões, sabe? Tá sempre acompanhando ali o CRM para entender o que tá trazendo de retorno, o que não tá. E acho que o principal aqui é a resposta. As pessoas hoje, elas são muito imediatistas. Se elas mandam uma mensagem, elas querem ter resposta na hora. Porque se elas não tiverem resposta na hora, elas vão para outra. Então, acho que isso tem que ser uma preocupação muito importante do corretor, de ter até os 5 minutos para responder aquele cliente. Porque você pega o cliente naquela hora que ele está quente, que ele realmente teve interesse. Porque passou... A pessoa está fazendo outra coisa. Quando você entrar em contato com ela, ela não vai conseguir falar. Nem lembra do que... Exato. Então, assim, tem que ter esse senso de urgência hoje. Porque é o que você falou. Hoje a gente não tem mais poucas incorporadoras. A gente conseguir... hoje as incorporadoras, elas existem muitas, né? Principalmente em São Paulo. E você consegue pesquisar no online muitas oportunidades. Então, assim, se você entendeu que aquele cliente teve o interesse em gerar um lead, cara, fala com ele na hora. Não deixa para depois. E no mundo tão imediatista de hoje, né? Nós mesmos... Antigamente a gente ligava, acho que os jovens de hoje não sabem nem o que é isso, né? Ligar para pedir uma pizza. Imagina, telefone fixo. Eu tava com a minha filha esses dias, ela falou, mamãe, que é isso? É telefone de rua? Orelhão? E você ligava, você lembra? Eu lembro que eu ligava, a pizzaria lá tinha seus 3 telefones, aí o cara atendia a linha e falava, pizzaria XPTO, só um minutinho. Total. Porque ele tava atendendo...
Não, hoje em dia você desliga o telefone. Você fala, não, vou ligar Esquece, pro próximo. é isso. Vou ligar pro próximo. Porque você vou... tem muitas opções, Exato. né? Então, assim, cara, você tem que responder na hora. Exato, tem que ser rápido. Não adianta você ligar um dia depois. E eu gosto muito, como agência, de fazer cliente oculto. Até para entender. Legal. Né? Legal. Como que é esse tempo de atendimento, como é que esse cliente, como é que esse corretor está me abordando, ele tá levando a informação certa daquele produto para mim ou não, porque isso é muito importante, né? Porque se ele não, eu não faço milagre só gerando lead, né? Eu preciso... Tem que converter esse lead. Você não vai conseguir converter o lead também, né? Nunca. Se ele não fizer o trabalho Exato. dele. Então, assim, por isso que eu gosto de ficar muito próxima do corretor e tudo que a gente puder estar dando de insight para eles, a gente está dando. Material de vendas, como que a gente desenha junto esse script. Mas eu digo que eu acho que o maior diferencial é o tempo de atendimento. Legal. Velocidade. Velocidade é isso. A pessoa, ela tem muitas opções ali para estar pesquisando e falando. Se você não atender o cara na hora, ele vai para outra. Legal. Vamos voltar um pouquinho pro mundo offline? Vamos. Eu lembro que lá atrás a gente gastava fortunas, né? Você falou jornal, TV, um monte de coisa que você não conseguia mensurar o que estava acontecendo, se realmente dava resultado. Se vendeu, nossa, fomos super bem, super assertivos. Se não vendeu, o problema é do investimento que você pôs na TV. Exatamente. Você não conseguia saber. Exatamente. Então era o rei, né? Era o do achismo. Exatamente. Era o bom e o ruim. Se deu certo, foi bom. Se deu errado, fizeram errado. Mas e aí, né? Não dava para saber o que realmente era. Mas ainda existe o mundo offline. Claro, né? ele é super importante, mas feito da maneira correta. Exato. Detalhe, você falou um pouquinho no começo da nossa conversa, né? Você falou um pouquinho do offline. Hoje, o que do offline você acredita que ainda vale uma incorporadora fazer e até mesmo o corretor, porque tem um mundo offline no corretor ainda muito importante. O trabalho dele de rua ainda é importante, né? O que você acredita ainda desse mundo offline, Bettina, para o mercado imobiliário? Olha, primeiro você precisa entender qual é o seu lançamento e qual é o tamanho da sua verba também, né? Porque dependendo do seu VGV, você não tem uma verba milionária para fazer todos os tipos de ação. E aí você tem que ser muito assertivo. E aí o online acaba sendo mais assertivo. Mas assim, e as pessoas elas estão cada vez mais vendo a questão da sustentabilidade. Verdade, São Paulo tem a lei da cidade limpa. Então, assim, eu acho que panfletagem ela pode funcionar se ela for muito bem direcionada, mas lógico, sempre de uma maneira onde a gente consiga mensurar o resultado. Então, de novo, coloca um QR Code para direcionar para a landing page, coloca um telefone, que a gente sabe que se a pessoa ligar, aquele telefone é do folheto, então a gente mensura essa mídia. O stand hoje, eu vejo que as incorporadoras, elas estão investindo mais nos stands. Né? Então, assim, fazer um stand interessante, um stand que traga uma realidade virtual, que traga ali onde você consiga entender como que vai ser o empreendimento mais para frente, um tour virtual muito bem feito. O Tatuapé temos, né? Maravilhoso, né? Eu já tô dando spoiler aqui. Então, assim, é como que você consegue melhorar a experiência do seu cliente ali no ponto de venda, né? E não focar tanto no entorno. E você tem que pensar muito bem o que vai dar certo. Então, assim, uma placa bacana no terreno, como é que você vai fazer um tapume diferenciado para a pessoa ter interesse e falar, ué, o que vai ter aqui? Entender muito bem também, de novo, a verba. Eu vou fazer rádio, para eu entender se vai dar retorno, eu preciso ter frequência. Para eu ter frequência, eu preciso ter dinheiro. Não adianta colocar uma inserção por semana achando que eu vou ter retorno. Não vou. Verdade. TV, tem que escolher muito bem os programas que você quer, porque hoje as pessoas elas só estão nos streams, entendeu? Assim, poucas pessoas veem tanto TV aberta, as pessoas estão ali no Netflix, baixo, né? Na Apple, enfim, elas escolhem o que elas querem ver, a hora que elas querem ver. Então é difícil você impactar essa pessoa ali no momento que ela esteja vendo um jornal. Pode até ser, mas tem que entender se vai valer o custo versus o que ela vai te trazer de conversão. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito muito mais hoje num ponto de venda, num PDV bem feito, bem estruturado, que traga uma experiência diferenciada para o consumidor quando ele vai até lá, do que em ações pontuais de caixa de pizza, homem-seta. Eu não acredito mais tanto nisso. Legal. Você falou de tecnologia, né, do ponto de venda. E aí, obviamente, não dá para a gente fugir aqui do Tatuapé, né? Que a gente investiu tanto nesse sentido. Então, tem lá uma TV Touch,
que eu faço até comparativo de planta, vejo como que vai ser a vista por andar, e tem o metaverso, que é um negócio incrível, né? Para quem não conheceu, inclusive, vai lá no stand. Vale super a pena conhecer. Então você coloca lá o óculos, é impressionante. Parece que você está dentro do decorado. Então, isso faz toda a diferença. Você já sabe como é que vai ser o empreendimento que você vai morar, né? E isso é muito legal também, porque o X Tatuapé, ele traz muita essência da X, né? Que é essa questão de tecnologia, de estar à frente do tempo, de ser moderno. Então, assim, o ponto de venda, além dele ser muito envolvente, trazer as melhores soluções para o cliente final, ele também traz a essência da marca. Então, você conseguir juntar esses dois não é fácil. Mas eu acho que isso vocês fazem muito bem feito. Legal. Que traz essa essência que é de tecnologia, de olhar para frente, e traz para o cliente essa experiência. A experiência hoje é o grande diferencial, né? Ela, como a gente falou, ela tem N opções. Qual dessas opções traz a melhor experiência, entrega melhor o que ela quer? Você falou de experiência, eu trouxe, vou fazer uma analogia aqui, né? Hoje eu gosto muito de sair para jantar, para almoçar, né? Eu e a esposa. Você pode ir até num restaurante muito bom, que você sabe que a comida é maravilhosa, mas se você tiver um atendimento que não seja legal, uma apresentação do prato que não seja legal, a sua experiência vai por água abaixo, né? Então, você começa pela construção da satisfação. É você tomar uma champanhe maravilhosa no copo de plástico ou uma champanhe meia boca numa taça de cristal. Exatamente. É diferente. Muda tudo. E, de novo, olha o que você citou, o atendimento. Exatamente. E a apresentação do produto. Pode ser que a comida não seja nem tão boa, mas o contexto fez toda a diferença. Te faz a satisfação. Mas não é o caso aqui, né? Aqui a gente entrega contexto, a gente entrega atendimento e entrega qualidade, exato, que aí é o melhor dos mundos. Exato, começa o nosso desafio, né? Na apresentação do produto, na busca lá do consumidor para mostrar para ele, levando ele lá para o nosso offline, para o nosso stand de vendas e apresentando uma experiência bacana, né? Diferenciada. Isso eu vejo um offline de qualidade, entendeu? É trazer uma experiência bem feita no ponto de venda. Por isso que não é que eu não acredito no offline, lógico que eu acredito. Toda a estratégia de lançamento tem que ser 360, mas ela tem que ser muito bem pensada. Mas a gente está vendo aí por dados, não é nem fatos, né? Dados mesmo. Exato. Fatos, obviamente, mas por dados que o consumidor vai lá, vai pesquisar seus 50 apartamentos no online, na internet, para daí falar, não, eu vou visitar esse. Pode ser que ele nem gere o lead, mas ele vai até o stand. É verdade. Entendeu? Porque ele já foi, ele já procurou. É o momento offline dele, né? Exato. Que legal. É isso. Que legal. Bom, falando em dados, em ferramentas, como que a gente está usando isso, Bettina, no mundo do mercado imobiliário, para essa tomada? Você já falou um pouquinho, né, de desenhar a persona, de ir buscar. Conta um pouquinho mais, como que a gente usa essa base de dados, essa inteligência, os resultados do dia a dia para tomar melhores decisões, melhores direcionamentos das campanhas, em quem buscar, em quem atingir, o que está dando certo, o que está dando errado. Como que a gente colhe esses dados? Que dados são esses? Como que a gente busca isso para melhorar os resultados finais? Assim, todas as nossas campanhas hoje na DOC, elas são plugadas num dashboard, que são plugadas no CRM de vocês, né? Então, o que é CRM? É onde os leads vão cair para você fazer todo o atendimento e vocês terem histórico daquele cliente. Então, assim, a gente precisa entender as N etapas do funil, né? A primeira etapa é a etapa da geração do lead. Quanto está custando aquele lead? Porque, assim, aquele lead, ele tem que estar dentro do patamar estipulado quando a gente fez o plano de mídia para vocês. Então, teoricamente, ele não pode estar nem tão mais alto, mas o ideal é que ele seja menor e converta. Mas a gente tem que ter aquela linha. Passando isso, a gente tem que começar a entender as etapas desse lead dentro do CRM de vocês. Então, assim, o que virou agendamento? O que virou visita? O que efetivamente virou venda? Porque esses são os indicadores para a gente estar ajustando as nossas campanhas também junto com a conversa com os corretores, para entender qualidade de lead, o feedback deles, porque muitas vezes não são todas as incorporadoras que trabalham com o WhatsApp plugado no CRM, então muitas vezes esses contatos, eles ficam no celular do corretor e a gente depende do corretor para inserir no CRM, então esse papo a gente tem que ter muito de perto.
E aí, analisar todas essas etapas do funil. É óbvio que CPL baixo com conversão alta é o mundo ideal, mas não é sempre que a gente consegue fazer isso, né? Mas eu vejo muito entender o funil como um todo. Tem muitas empresas só preocupadas com o custo do lead. Lógico que ele é importante, mas, cara, ele não é o divisor de águas. Porque às vezes você pode ter um lead até um pouquinho mais salgado, mas que converte muito mais em vendas. Então, se você não se você não analisar o funil todo, você não vai conseguir entregar o melhor resultado. Ah, mas tá vendendo. Cara, tá vendendo, mas assim, será que não ia vender mais se a gente conseguisse entender exatamente de onde vem isso? E assim, essa base de dados de vocês também é extremamente importante, né? É trabalhar o inbound dentro dessas pessoas que já estão na base de vocês. O que é o inbound, né? Nada mais é do que você fazer um fluxo de envios de e-mail marketing com assuntos pertinentes daquele produto. Então, se a pessoa em algum momento ela teve interesse no Wix Tatuapé, mas não evoluiu uma compra, quais são os tipos de mensagem que a gente vai enviar para ela para despertar o interesse dela querer realmente conversar de novo? Então, hoje existem muitas estratégias aí que podem ajudar a gente aí a entender esse lead como um todo. Legal. Quer dizer, o que você está falando basicamente sem essa análise a gente vai estar gastando dinheiro sem porque saber você aonde, não né? sabe exatamente o que está convertendo em venda, entendeu? O CPL pode te dar uma ideia, mas o que te dá ideia mesmo é visita e venda. Esses são os indicadores se realmente você está performando bem ou não. Porque a visita você levou um cara realmente qualificado para o seu stand. Se ele não comprou, aí você tem que começar a entender quais foram os motivos que ele não comprou. Agora, se o cara comprou, você já sabe que aquele lead é um lead quente. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega o ID desse lead. O que é o ID? Qual é o código? E aí eu consigo saber exatamente qual foi a peça de mídia ou a palavra que ele pesquisou que gerou esse interesse para ele virar uma venda. Então, essa inteligência faz o quê? Com que a gente consegue... vamos bidar mais essa palavra. Olha, vamos colocar mais grana nesse anúncio. Então, essas inteligências fazem todo o diferencial. Legal. E esse... Vai fazer uma propaganda aqui. É um trabalho que a DocSync faz muito bem. Muito obrigada. E eu, quando eu estava do outro lado da cadeira, né? Lá você lembra, né, da minha ex, não vou fazer propaganda, mas quando eu estava do outro lado da cadeira vendendo lead, né? Numa empresa aí que vendia lead, entregava lead, eu via muito quando sentava com as incorporadoras essa falha, até na tomada de decisão, mas principalmente no tipo de investimento, porque vinha só críticas de, tá mandando pouco lead, mas não tinha leitura da cadeia, do que estava acontecendo com os leads que tinha na mão. E aí? Você não tem como acertar a decisão. Aí vira aquela briga eterna do marketing com vendas. Exatamente. Eu tô te entregando 1000 leads, você não converte. Nada. O lead não é qualificado. Quando você entende o funil da maneira correta e faz a análise do porquê de descarte, o porquê que avançou, o porquê que vendeu, qual foi o diferencial, muda o jogo. Que daí é o que você falou, né? Se não tiver a DocSync, a agência, o time de marketing, o time comercial, que é o time interno lá da estratégia, o time de vendas sentado junto discutindo, não vai dar certo. Não vai. Até pode dar certo, mas vai estar gastando mais do que precisa. Com certeza. Né? E assim, grande parte dos meus clientes hoje, a equipe de vendas entra nas reuniões. Tá? E é uma das coisas que até eu peço. Você pode colocar a pessoa de vendas na reunião? Porque ela vai também dar ali, ela tem um pouco mais de sensibilidade, muitas vezes ela vai trazer ali alguma sutileza que pode ser usada. Ou muitas vezes, o que as pessoas sempre perguntam para você quando ela entra em contato? Ela sempre me pergunta se tem varanda. Pô, vamos colocar que tem varanda na peça de mídia. Então, são essas pequenas sutilezas que fazem a diferença. Por isso que tem que estar todo mundo muito unido. Legal. Eu vou te falar, já foi aqui nosso tempo, viu? Tava voando. Sabe que você vai ter que voltar, né? Nossa, gente, volto com o maior prazer. Eu adoro, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. É uma delícia. Eu tenho uma paixão pelo mercado imobiliário. Eu digo que é um mercado que eu conheço hoje muito bem. Não, a gente vai fazer um só focado pro corretor, vamos? Fechado, lógico. Vamos. Aí eu já me preparo mais, hein? Então, fechou. Eu queria finalizar fazendo uma pergunta. E não podemos esquecer, porque a gente nem falou no começo da DocSync. Então, você termina falando um pouquinho mais da DocSync, por favor. Faz gente. A propaganda aí da casa. Bom, me fala uma coisa. Com esse crescimento da concorrência, né, que você tanto comentou, tantas empresas lançando, natural, faz parte, eu acho bom isso para o mercado, porque o mercado cresce e evolui, né? Quais as principais tendências e inovações que você vê aí no curto, médio prazo
para o marketing, né? Nessas inovações no sentido de que as empresas têm que acompanhar para trabalhar bem seus produtos? Acho que assim, o primeiro é entender para onde esses consumidores estão indo, né? O que eles estão utilizando de ferramenta? O que tem de novidade? Veio o Trades agora. Aonde o nosso público está, para onde ele está indo? E como que a gente pode também estar indo para esse lugar, mas de uma maneira consistente? Porque assim, por exemplo, você vai para um TikTok... Você tem que montar um canal no TikTok, você tem que fazer um ambiente no TikTok onde você apresente da maneira correta seu produto, onde você envolva a pessoa. Então, assim, além de você estar seguindo para onde os seus consumidores estão indo, você também precisa estar muito bem estruturado para estar lá, né? Então, vejo, por exemplo, o Spotify vem crescendo cada vez mais, porque as pessoas elas não querem ouvir rádio com intervalo, elas querem ouvir... Um Spotify pode ser o pago ou não pago você consegue colocar uma propaganda, mas é muito entender aonde está seu consumidor, para onde ele está indo e se para onde ele está indo, se cabe a sua marca estar lá, se faz sentido a sua marca estar lá e se fizer, como que você vai estruturar da maneira bem feita para apresentar a sua empresa dentro daquele canal. E aí você tem que estar lá, né? Exato. Mas assim, você tem que entender muito bem se vale a pena, entendeu? E se você tem budget para isso, né? Exatamente. Porque simplesmente estar por estar, porque todos estão, você não vai fazer diferença nenhuma. Exatamente. Fazer mais ou menos é até pior, né? Porque ou você faz bem feito ou você não faz, exatamente. Entendeu? Então é melhor não estar. Legal. Agora, para finalizar, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Imagina, gente. Mas conta da DocSync que a gente não contou no começo. Então, vou contar um pouquinho da Doc. A Doc é uma empresa que tem aí uma média de 15 anos. Ela é muito focada na parte de geração de lead, né? Dessa inteligência de acompanhar o lead até a venda. Hoje a gente tem 3 grandes squads, que a gente trabalha muito fortemente o squad de consórcio, então nós fazemos hoje toda a parte de geração de leads para consórcios, e aí é consórcio de moto, consórcio de ouro, consórcio de carro, consórcio de casa, enfim. Nós temos uma agência em Floripa também, onde a gente tem 2 grandes clientes, que é a Crona, que é tubos e conexões, e Intelbras, na frente de segurança. E a gente tem um outro squad, que hoje é dentre esses 3, é extremamente importante para a Doc, que é o squad imobiliário. Que aí é o que eu cuido aí à frente com muito... Não que eu não cuide dos outros, tá? Cuido de todos. Mas esse é minha paixão, porque é um mercado que eu gosto muito, né? Como você viu. Então, hoje a Doc, ela faz toda essa parte aí de campanhas 360, né? Mas sempre com aquele olhar pro online. Sempre pensando nesse viés do online, de como que a gente pode usar as melhores ferramentas e trabalhar online aí para entregar o melhor resultado. Então, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer mais uma vez a parceria com a X, que pra gente, assim, é um super divisor de águas estar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais e, graças a Deus, a gente vai estar do lado. Delícia. Vamos crescer com a ajuda de vocês, não tenho dúvida nenhuma. Bettina, obrigado de novo pelo tempo. Obrigada a você. Marcaremos outros, vou explorar muito mais do seu tempo. Pode explorar à vontade. A gente faz aqui umas pautas, a gente vai trazer cada hora um assunto. Vamos ver se faz sucesso esse vídeo, né? Se vocês gostarem, a gente faz outros assuntos. E aí, peçam aí assuntos que a Bettina queiram que a Bettina traga, dúvidas, pode mandar pra gente, manda através das nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Então, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, nos acompanhe. Obrigado mais uma vez e até o próximo Mixcast.